Ô cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre condutor isolado. Um condutor é dito isolado quando ele está livre de influências elétricas. E no condutor isolado, as cargas elétricas se distribuem na superfície externa. Então, num condutor, ele é isolado quando está livre, de outros condutores, e as cargas elétricas vão se distribuir na parte externa do condutor. Na parte interna fica livre de cargas elétricas. Então nós temos ali no quadro 3 tipos de condutores. Tá? Eu tenho 2 condutores aqui irregulares, de formas irregulares, e um condutor regular de forma aqui esférica. Esse primeiro condutor aqui, eu estou mostrando que as cargas estão distribuídas na parte externa. Pode ser carga positiva ou carga negativa. Na parte interna aqui, eu vou ter uma carga interna igual a 0. Então, dentro de um condutor isolado, não tem carga elétrica. Isso obedece ao primeiro princípio da eletrostática, onde as cargas de mesmos sinais se repelem. Então, quando eu vou eletrizar um condutor, ele vai fazer com que as cargas se distribuam na superfície externa. E aqui você pode observar que eu tenho mais cargas aglomeradas nas pontas. Já coloquei aqui uma ponta mais evidente no segundo condutor, para a gente perceber que nas pontas fica uma aglomeração maior de cargas. Então, nesse outro condutor aqui, também a parte interna não tem carga. Então, a carga interna é nula. As cargas se distribuem na superfície externa. Tá? E aqui, a distribuição, eu estou vendo uma concentração de carga maior nesse pedaço aqui, que parece uma ponta. Então, ali nós temos o tal poder das pontas. Nas pontas vão se aglomerar uma quantidade maior de carga, tendo uma densidade de carga maior. Densidade nós já estudamos, sabemos que é a quantidade de carga pela área. Então, nessa ponta aqui, eu tenho aqui um raio menor do que lá em cima. Então, aqui vai aglomerar mais cargas. Então, nessa ponta tem mais densidade de cargas. Isso vai gerar um campo elétrico maior, possibilitando entrar cargas aqui pela ponta ou sair cargas pelas pontas. Então, as cargas geralmente saem ou entram nos condutores através das pontas, devido a uma alta densidade de cargas. Tá certo, pessoal? Porque eu vou ter uma área menor, vou ter uma área aqui menor, então vai ter uma densidade maior. E ali, então, possibilita entrar ou sair cargas elétricas. Tem vezes que a gente vê a carga saindo como se fosse um raio, um relâmpago. Tá? Olha, o primeiro a observar um dos primeiros a observar que as cargas se distribuem na superfície externa foi o Benjamin Franklin, aquele cientista que nomeou carga positiva e carga negativa, 2 cargas de natureza diferentes. O experimento de Franklin, ele é interessante. Eu tenho aqui um vaso comunicante ou um cilindro, ligado a outro cilindro na horizontal, 2 na vertical, outro na horizontal. E esse cilindro aqui é um condutor metálico e o Franklin ele eletrizou o condutor, por exemplo, de carga positiva, poderia ser negativa. E o Franklin ele fez o seguinte experimento, ele aproximou aqui um condutor do lado de fora, do lado direito e do lado esquerdo. E ele observou que aqui houve atração, olha, quando ele se aproxima do lado de fora, do lado direito ou do lado esquerdo, acontece uma atração entre o vaso comunicante e o condutor. Aqui tem uma atração, porque vai ter linhas de campo aqui, o mais e o menos atraindo aqui, tá? E aqui também do outro lado, do lado de fora. Mas quando ele colocou lá dentro, esperava-se que ocorresse também essa atração. E não houve atração, nenhuma influência, nem atração, nem repulsão. Aí o Franklin levou a pensar que na parte interna não tem carga elétrica, a carga interna é 0, tá? Então por isso que veio aqui a ideia,
experimentalmente com o Frank, que a parte interna do condutor não tem carga elétrica. A carga fica na parte externa. E esse fenômeno é interessante no nosso cotidiano. Por exemplo, pela blindagem eletrostática. Quando nós compramos alimentos, hoje em dia, o leite, por exemplo, se você vê a caixinha do leite, ele é laminado por dentro, tem um papel laminado por dentro. Isso é para fazer a blindagem eletrostática. Os alimentos, em geral, que são embalados, tem uma embalagem metálica por lado de dentro. Essa embalagem metálica é devido à física, à blindagem eletrostática. É eliminar as influências elétricas do lado de dentro. Tá certo, pessoal? A blindagem eletrostática seria eu livrar de influências elétricas a parte interna. Eu vou blindar internamente, né, as influências elétricas de um corpo. Olha, veja bem, eu tenho aqui um indutor que vai aproximar de um induzido, de um corpo neutro, e vai acontecer aqui uma indução total. Nós já estudamos isso aqui, eletrização por indução, separa-se as cargas aqui, ó. Então aqui ficou atraído, ó. Esse menos aqui, né, tem as linhas de campo aqui, ó, ficou atraído, tem uma atração. O menos vem para cá e o mais vai para lá. Bem, eu vou colocar agora esse corpo dentro de um condutor metálico. Então aqui eu tenho um condutor metálico, tá? Protegendo esse corpo aqui, ó. E eu vou aproximar o indutor, e esse indutor já não vai mais influenciar o corpo. Porque esse condutor metálico, ele blinda a influência elétrica desse corpo. Olha, então eu aproximei, aí teve indução com o corpo metálico, ó. Teve o mais e o menos aqui com o corpo metálico, tá? O menos ficou próximo do mais e o mais se afastou. Então houve uma eletrização ou uma indução no condutor metálico. Mas o corpo que está aqui dentro, interno, não sofre influência. O corpo permanece neutro. Aqui o corpo permanece neutro. Então houve uma blindagem eletrostática. Essa blindagem eletrostática, como eu disse, a gente utiliza no nosso cotidiano. E o Faraday, Michael Faraday, ele quis fazer um experimento, né, para testar isso na prática. E dizem a lenda que ele entrou dentro de uma gaiola, uma caixa metálica, né, como se fosse uma prisão, uma grade metálica envolvendo toda essa parte aqui, e ele lá dentro. E aqui eu tenho um gerador de Van de Graaff, tá? um produtor de descargas elétricas, e aqui dá uma descarga elétrica, ou seja, vem cargas elétricas para cá, ó. Vamos pegar aqui os elétrons, né, se movimentando para cá, e o Faraday lá dentro. E ele provou que essas cargas se distribuem na parte externa. Então aqui na parte externa dessa caixa aqui, dessa gaiola, né, fica cheio de cargas elétricas, mas na parte interna não tem. Ele não sofre influência. Então as cargas vão se distribuir na parte externa dessa gaiola. Esse experimento é chamado gaiola de Faraday. Então lá dentro não sofre influência. Então aqui descargas elétricas altíssimas e não influencia lá dentro. Tá? Nós podemos ver também no nosso cotidiano, né, o raio e o para-raio. Olha, eu tenho aqui a nuvem carregada, ela está eletrizada, mais cargas elétricas negativas do que positivas. Tá? Eu tenho aqui um ônibus, e uma pessoa dentro desse ônibus. Bem, quando há uma descarga elétrica, um raio desce no ônibus, então sai elétron de lá e vai descer lá no ônibus, ó, vai vir aqui cargas elétricas no ônibus, o que vai acontecer? As cargas não vão entrar do lado de dentro, vai ficar distribuído do lado de fora. As cargas ficam distribuídas do lado de fora. Não vai entrar do lado de dentro. Então, quem está do lado de dentro não sofre influência, ele não sofre a ação dessa descarga elétrica. Não por causa do pneu, não é o pneu que protege. A influência não entra lá dentro porque funciona como uma gaiola de Faraday, como um condutor isolado. Ele está blindado de influências. Então, no meio de uma tempestade, que tem muitos relâmpagos, é muito bom eu entrar num condutor isolado, ou num ônibus, ou num carro. Né? Eu não posso ficar destampado, tá? Porque aqui
Se a carga vier, vai me atingir. A carga vier, vai me atingir. Então, eu tenho que buscar um local que funciona como um condutor isolado, uma blindagem eletrostática dentro de um carro. Na parte interna não sofre influência, né? Ou dentro de um ônibus, no avião é do mesmo jeito, né? Mas temos o para-raio. O Benjamin Franklin, esse mesmo que fez o experimento aí, ele também criou o para-raio. Esse para-raio seria um aparelho que vai atrair o raio. Quando essa nuvem está carregada, aqui um para-raio é feito com 3 pontas, tá? Que tem lá um metal, tá? E esse metal aqui fica induzido e atrai o raio. Então, esse para-raio vai atrair o raio. Ele não deixa o raio cair próximo a ele aqui, porque ele atrai o raio para ele. Ele atrai o raio, esse material aguenta a descarga elétrica, e aqui tem um fio terra, vai encaminhar as cargas elétricas lá para a terra. Então, o raio puxa as cargas da nuvem e vai lá para o fio terra, vai lá para a terra, colocando lá na terra. E aqui não cai nenhum raio na proximidade que tem esse para-raio. Então, é assim que funciona o para-raio, usando aqui o princípio da eletrostática ou do condutor isolado. Tá certo, pessoal? Pessoal, então, dentro do condutor isolado, nós temos aqui o condutor esférico isolado. Vamos ver o que acontece com o campo elétrico e o potencial elétrico de um condutor esférico isolado, tá? Olha, nós temos aqui um corte de uma esfera. Isso aqui é uma esfera. Nós já aprendemos que as cargas elétricas se distribuem aqui na parte externa, ó. Então, vou colocar aqui a carga distribuída na parte externa. E essa carga vai distribuir aqui, né, uniformemente, assim, ó, ficar um espaçamento aqui regular. Nós aprendemos que a carga interna desse condutor aqui é 0. Então, aqui dentro do condutor não tem carga. Dentro do condutor não tem carga. Só tem carga na parte externa, tá? Então, isso aqui é a carga externa. Seria a carga externa. Bem, aqui eu coloquei, essa esfera tem raio R, eu coloquei ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. O ponto A e B são pontos internos. Eu posso dizer, então, que o ponto A e o ponto B são pontos internos. Pontos internos, tá? O A e B. Então, tem pontos internos. O ponto C, esse ponto C, é um ponto na superfície. Está exatamente na superfície. Esse ponto D e E são pontos externos. Pontos externos. Só que o ponto D é um ponto muito próximo. Ponto muito próximo. Esse ponto muito próximo, nós diríamos que é infinitamente próximo. Ele não está em cima, mas está bem pertinho. Que a olho nu nós pensamos que está em cima da superfície. Seria um exemplo assim, se eu chamar esse raio aqui, por exemplo, de 20 centímetros, a distância desse ponto até a superfície seria da ordem de 0,0001 milímetro. Então, 20 centímetros em comparação com 0,001 milímetros é muito maior. Então, esse raio é muito maior do que a distância. Então, ele está aqui infinitamente próximo da superfície. Ou seja, nós podemos dizer que a distância dele, vou chamar a distância dele x, até a superfície é muito menor do que o raio, onde esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui significa muito menor, tá? Ele está infinitamente próximo. E nós temos aqui o ponto E, esse ponto E que está externo, o ponto E é um ponto externo à superfície. Então, nós vamos analisar os pontos internos, todos os pontos internos vai ter um campo elétrico igual a 0. Qualquer ponto. Então, quanto que vale o campo elétrico no ponto A? 0. Quanto que vale o campo elétrico no ponto C? 0 também. Então, todos os pontos internos ao condutor esférico têm campo elétrico interno 0, tá certo? Nós temos, e o potencial interno já não é 0. O campo interno é 0, não é só porque a carga interna é 0, não. É porque o campo é uma grandeza vetorial.
E por ser vetorial, acaba tendo um cancelamento dos vetores resultantes. Tá? Então, o potencial, uma grandeza escalar, não vai ser zero. O potencial interno vai ser calculado. K vezes Q sobre R. Olha, para qualquer ponto interno, eu vou usar o raio e não a distância. Por exemplo, o ponto B, a distância que ele está do ponto A, que é do centro, olha aqui, ó, a distância dele é menor do que o R. Mas para calcular o potencial no B, eu não uso a distância de B, eu uso o raio. Então, o potencial interno é KQ sobre raio. Tá? Pontos na superfície ou ponto próximo, nós vamos trabalhar do mesmo jeito, porque esse próximo aqui tem que lembrar que é muito próximo, infinitamente próximo. Tá? Esse ponto próximo ou na superfície vai ter um campo próximo igual a K módulo da carga sobre raio ao quadrado. E o potencial na superfície ou próximo vai ser igual ao interno. Então, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D terão o mesmo potencial elétrico. Eu posso dizer então, olha, que VA é igual a VB, que são pontos internos, é igual a VC, que é o na superfície, é igual a VD, que é próximo. Todos terão o mesmo potencial elétrico, tá? Formarão uma superfície equipotencial, certo? Olha, isso acontece porque as cargas aqui cessou o movimento, as cargas estão paradas e localizadas na parte externa, por isso que acontece isso, tá? Muito bem, agora, e na parte externa? Na parte externa, o campo elétrico, ele vai ser KQ sobre D quadrado, mas quem que é esse D? Esse D é a distância do ponto até o centro da esfera. Então, eu tenho que pegar aqui o ponto E e vou analisar ele aqui até o centro. Então, eu tenho que vir aqui e analisar até o centro, ó. Daqui até a superfície, ó, eu vou ter aqui raio, ó. Da superfície aqui até aqui eu vou ter X. Então, o D vai ser R mais X. Vai ser até a superfície e da superfície até o centro. Sempre a distância vai ser analisada do ponto até o centro da esfera, que é X mais R. X até a superfície e o raio da superfície até o centro. Tá? O potencial externo é KQ sobre D. E nós temos os respectivos gráficos para analisar o que acontece com o campo e com o potencial elétrico no condutor esférico. O gráfico do campo versus a distância, olha, aqui eu tenho um campo versus a distância, eu tenho que analisar o seguinte, de 0 até R, então, na parte interna aqui, de 0 até R, o campo é 0, olha. Então, isso aqui seria o campo elétrico interno. Para qualquer valor até o raio, vai ser campo igual a 0. O campo vai ser 0. Tá? Por isso que está em cima da coordenada da distância. Bolinha aberta, a partir de um ponto próximo, mas muito próximo, ele vai começar aqui com o E próximo, aqui está o E próximo, e vai decrescer com distância ao quadrado. Por exemplo, se tiver um ponto aqui, ó, aqui é a distância, que é X mais R, a distância que é X mais R, eu vou ter aqui um campo elétrico externo. Campo elétrico externo aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito, eu tenho o gráfico do potencial pela distância. O potencial interno, ou seja, de 0 até R, ele é um potencial constante. Para qualquer valor de 0 até o raio, para qualquer valor, tá? Qualquer valor, o potencial vai ser constante. Por exemplo, se eu tiver aqui, né, no ponto B, a distância B aqui, se eu tiver a distância B, o potencial é o mesmo. Qualquer ponto, até o raio. Então, aqui o potencial é constante, né? Ó, V interno, V próximo e V superfície, são todos constantes. Tudo constante. A partir do raio, vai começar a decrescer com a distância. Vai começar a decrescer. Tanto que se eu tiver aqui uma distância D, eu vou ter aqui o potencial externo. Potencial externo, ó. Tá? Esse gráfico aqui que está acima do eixo, a carga é positiva. Quando a carga for negativa, está abaixo do eixo. Porque o potencial é uma grandeza escalar. Agora, vamos fazer um exercício. Exercício 4. O gráfico mostra o potencial elétrico em função da distância ao centro de uma esfera condutora carregada
de 1 centímetro de raio no vácuo. Calcule o potencial elétrico a 3 centímetros do centro da esfera em volts. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Então, o exercício 4, ele nos dá aqui esse gráfico, onde aqui a gente pode perceber que o potencial na superfície é 186 volts. Então, na superfície é 186. Quero lembrar que aqui pode ser também potencial interno, pode ser potencial próximo, de 0 até o raio, isso aqui é um valor só, 186 volts. Ele nos deu também que o raio, olha, o raio aqui é ele falou no texto e no gráfico, esse ponto aqui indica justamente o raio. Esse 1 centímetro é justamente o raio. Tá? 1 centímetro tem que passar para metro. De centímetro para metro, basta dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2. Ele pede qual é o potencial elétrico a 3 centímetros do centro da esfera. Então ele quer um potencial externo. Ele quer esse potencial aqui que está a 3 centímetros do centro da esfera. Tá? Vou passar aqui a distância de centímetro para metro. Vou multiplicar por 10 a menos 2. Nós vamos, primeiramente, utilizar a equação do potencial na superfície. Potencial na superfície é a constante vezes a carga sobre o raio. Tá? O potencial da superfície é 186. Vou permanecer o K e o Q, mesmo sabendo o valor do K, pois está no vácuo, eu não vou substituir. Vou permanecer o K e o Q como variável, como constantes. E vou substituir o raio, 1 vezes 10 a menos 2. Vou passar isso aqui multiplicando, isolando o KQ. KQ, K vezes Q, vai ser 186 vezes 10 a menos 2. Logo, vou utilizar agora a equação do potencial externo. Potencial externo à superfície. Bem, é KQ sobre D. Agora no lugar do R é D. Nós temos que o KQ, eu acabei de achar aqui, ó, KQ, eu vou substituir, KQ 186 vezes 10 a menos 2. E a distância é 3 vezes 10 a menos 2. Aqui eu posso cancelar o 10 a menos 2 e vou dividir 186 por 3. 183 por 6, por 3, aliás, é 62. Nós chegamos aqui, então, que o potencial externo a 3 centímetros do centro é 62 volts. Pessoal, quero mostrar um outro jeito de você fazer. Olha, eu vou fazer aqui de um jeito, se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto não é o potencial da superfície? Potencial da superfície vezes o raio, olha aqui, ó, potencial da superfície vezes o raio, tá? Tô pegando aqui, potencial da superfície vezes o raio, tá? Vai ser igual o potencial externo, esse ponto aqui é o potencial externo, tá? E aqui é a distância. Então vai ser igual o potencial externo vezes a distância, que ao longo dessa hipérbole aqui, tá? Eu vou ter o KQ constante, igual a gente percebeu aqui. Olha, o jeito que eu posso fazer. Potencial na superfície é 186, o raio é 1 vezes 10 a menos 2, a distância é 3 vezes 10 a menos 2, eu vou passar o 3 vezes 10 a menos 2 dividindo. Eu vou ter potencial externo, 186 vezes 10 a menos 2, dividido por 3 vezes 10 a menos 2, eu posso cancelar aqui, obtendo, então, 62 volts. Eu fiz as duas maneiras, que você pode escolher um jeito mais simples para você fazer, tá certo?